amigos. É com muito prazer que nós estamos iniciando essa jornada de podcasts na mesa com especialista. E hoje, mais do que nunca, um dia especial, porque temos uma plateia aqui de convidados especiais, pessoas que são importantes para a gente, que foram convidadas a dedo para participar desse momento aqui com a gente. Não menos importantes, nossos convidados aqui, que também foram escolhidos a dedo para participar, contribuir com o que a gente tem hoje a perguntar e a esclarecer de algumas coisas que vão ter, com certeza, relevância e importância para vocês, tanto as pessoas que estão assistindo a live, tanto as pessoas que estão aqui presentes, que vão até poder interagir conosco. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos que estão aqui presentes, aos convidados que daqui a pouco vão falar. Eu quero desejar a todos que vocês sejam bem-vindos, tanto as pessoas que estão em casa agora assistindo aí pelo Instagram e que vão assistir pelo YouTube também. E também as pessoas que estão aqui, sejam bem-vindos. Nós pedimos que vocês realmente fiquem à vontade e que a única promessa que eu faço desse podcast é muito conteúdo. Conteúdo de alta qualidade, com pessoas de alto nível, e aí a gente vai tentar entregar muita coisa aqui para vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de desenvolver um trabalho como esse, pois o objetivo da gente é justamente estreitar relacionamentos e expandir o conhecimento que cada um daqueles que vai sentar na mesa do especialista vai ter para contribuir com todos. Agradecer também a minha família, minha esposa, meus filhos, que estão também presentes, apoiando. Agradecer também ao meu time de colaboradores que estão aqui em peso também, dando essa força para a gente nesse momento. E agradecer mais uma vez ao Marquinhos, né, por ter aceitado esse convite, né, o Evilásio Almeida, que é um amigo, né, de muito tempo no Instagram, mas um amigo novo assim de relacionamento próximo, e o Alcemir também, não é, que a gente tem estreitado também uma relação e tem sido todos três pessoas importantes na vida da gente. Eu queria informar que o primeiro episódio do Na Mesa com Especialista é um evento diferente chamado Conversa de Milhões e tem o oferecimento de André Felipe Imóveis Selecionados, Agência Navegue, Caoa Cherry, Grupo JCF, Lares Correspondente Imobiliário, Construtor Ouro Verde, nosso amigo Jadiels Pessoa. Jadiels, quero você aqui na mesa com o especialista. GT Construções, Residencial Aqua Del Mare, Santos e Tavares Advogados, Militão Gráfica e Informática, Castelo da Manta, ESC Desenvolvimentos, Star Móveis de Escritório e Matias Design, que, por sinal, agora na quinta-feira tem a segunda mostra Matias Design, lançamentos da Matias Têxtil e Matias Basic, agora no dia 22/9. Ok? Apresentações encerradas. Vou dispensar a minha apresentação, porque todo mundo já conhece, mas só para as pessoas que vão acessar ali. Eu sou corretor de imóveis, não é? Trabalho com imóveis de médio e de alto padrão e assim também como imóveis comerciais. E me senti na obrigação de pegar a minha rede de contato, a minha rede de relacionamento e colocar ela para que ela pudesse gerar conhecimento e gerar um pouco mais de conteúdo na internet, pois eu vi que só pelo Instagram talvez fosse limitado. Então, o meu desejo foi justamente ir para o YouTube para que vídeos maiores, conversas de mais longa duração, pudessem alcançar mais pessoas. Então, esse é o objetivo. Nós vamos falar no podcast Na Mesa com Especialista de imóveis de luxo, imóveis de alto padrão, vamos falar de artigos de luxo, vamos falar de arquitetura, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de muitas coisas que têm a ver com a nossa vida, com a qualidade da nossa vida e com o nosso desenvolvimento. Então, não esperem só conteúdo voltado para imóveis, esperem também voltados para investimento, para grandes negócios, para coisas que talvez você nem saiba que precisa, mas que muitas vezes a gente vai descobrir a necessidade delas no nosso dia a dia, tá certo? Então, queria começar aqui apresentando já os três convidados para que a gente depois pudesse bater um papo e a gente já não perder mais tempo com a apresentação. E a gente tem aqui pela ordem Evilásio da Silva Almeida, 26 anos, Evilásio é natural do interior de Traipu, né, Evilásio? Exatamente. Corretor de imóveis desde abril de 2015,
graduando em Física pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, possui os cursos de Administração de Empresas, Marketing Digital, Mercado Imobiliário Digital, ministrado por Guilherme Machado, uma fera, e Método Corretor de Elite, ministrado por outra fera, Ricardo Martins. É apaixonado por tecnologias e inovações para proporcionar melhores experiências aos seus clientes e buscando soluções de problemas que elevam o patamar de sua jornada. Antes de apresentar o Marquinhos, eu queria que o Evilásio já desse as boas-vindas aí e falasse alguma coisa para a plateia da gente e o público que está ouvindo fora. Muito boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nessa mesa extraordinária composta por Marquinhos, André, Alcemir. Para mim é extraordinário e que com certeza absoluta que eu possa proporcionar aqui também uma conversa bacana, que eu possa adicionar na vida de cada um de vocês que estão aqui na mesa, que estão na plateia e, claro, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado. Show. Marcos Roberto da Silva, nascido em Arapiraca, no bairro Massaranduba, filho do senhor Manuel Tertuliano e dona Maria José Macedo. Casado com a senhora Susan Katz, pai de 4 filhos, fundador, já vovô, né? Também. Vovô também, fundador e atual presidente da construtora Massaranduba, sócio de outros empreendimentos, empresa criada em 2008, com mais de 3.600 lotes comercializados em Arapiraca. Eu acho que é um dos empreendedores que mais vendeu lote, não é? Inovou com o primeiro condomínio de médio, né, vamos dizer assim, de intermediário, e é o famoso Marquinhos do Aquabol. Se você falar em qualquer lugar Marco Roberto da Silva, eu acho que ninguém conhece, né? Muito menos o Instagram, Marcos Massá. Marquinhos do Aquabol, dê um alô aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Fico feliz pelo convite. É muito bom poder contribuir com esse público que, como o André falou, pretende fazer alguns investimentos, já que a minha vida sempre foi disso. É uma coisa que meu pai sempre me ensinou, que tudo que você compra, o sol nasce para quem compra e não para quem vende. Então, um dos meus princípios é esse, de negócio. Muito bem. Eu falei com o Evilásio esses dias. Evilásio, vou perguntar tudo, viu? Não vou ter restrições de perguntar nada, e vocês respondam. Alcemir Júnior, presidente e fundador da ESC Desenvolvimento, empresa de consultoria, treinamentos e palestras, já atendeu mais de 800 empresas pessoalmente no Brasil, nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba e Amazonas. O cara foi longe. Já foram mais de 20 mil pessoas treinadas pessoalmente por ele e pela sua equipe no Brasil. Inclusive, tem muitas aqui na plateia que foram e estão sendo treinadas pela ESC Desenvolvimento. Eu, inclusive, terminei agora uma mentoria, super satisfeito. Ontem foi o jantar, entrega de certificado. E fala um pouquinho sobre você, sobre a perspectiva que você está tendo agora nessa conversa aqui de milhões. O que é que você tem a falar inicialmente para a turma? Desde já, boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite, de estar aqui com cada um de vocês e falar para vocês que quando você coloca Deus na frente, tudo dá certo. Deus, ele é Deus e ele abençoa todas as pessoas. E eu já rodei bastante já, estou aqui hoje em Arapiraca, não sou arapiraquense, sou pernambucano, mas eu já me considero um alagoano, tá? Casei com uma alagoana, tenho uma bebezinha alagoana e estou nessa terra maravilhosa que manda leite e mel, juntamente com essas peças extraordinárias aqui, com vocês também. E viemos aqui para somar uns com os outros. E o nosso propósito, né, de transformar a vida das pessoas e também das empresas. E sou agraciado por estar aqui junto com vocês. Show! Então começa agora a conversa de milhões. Preparem-se e vão guardando as perguntas para que vocês daqui a pouco possam interagir também com essas feras que estão aqui. Bom, eu sei que todos vocês, todos três, são pessoas bem-sucedidas. O Marquinhos dispensa qualquer comentário.
e o Evilásio e o Alcemir Júnior são pessoas bem mais novas, né? Não que nós sejamos velhos, mas são pessoas mais novas do que eu e Marquinhos, pelo menos, né, Marquinhos? E aí o que é que acontece? A gente vê hoje, eu acho que vocês vão de concordar, hoje uma safra de pessoas novas, bem-sucedidas, muito grande. Eu estive em São Paulo recente e um corretor falando para mim que a quantidade de pessoas que ele atende com 18, 19 anos, que tem salário acima de R$1 milhão mensal, é gigante. Um corretor de alto padrão atende pessoas assim e os caras chegam gravando história de chinela, de sandália e comprando casa aí de 20, 30 milhões de reais. A gente, até um dia desse, a gente não tinha esse público. As pessoas com 17, 18 anos estavam ainda vivendo a sua juventude de forma aleatória, sendo sustentados pelos pais. E hoje a gente vê uma galera nova, rica, pessoas que realmente desenvolveram seus negócios de uma forma que mudaram negócios dos pais, não é? Puderam aprimorar os negócios dos pais e fizeram alguns negócios novos. Se você olhar um pouquinho para trás hoje, você vê que muitos negócios foram criados que não existiam há 20 anos atrás. E negócios que hoje a gente não sobrevive sem eles. São jovens bem-sucedidos. E aí queria usar essa palavra bem-sucedido para classificar vocês três. Não é? São, cada um no seu segmento, são pessoas bem-sucedidas. O Evilásio, o Alcemir Júnior e o Marquinhos. Aí eu queria saber de vocês, quando vocês escutam essa palavra bem-sucedido, eu acho que muita gente chega para você, Marquinhos, você é um cara bem-sucedido, você é um cara próspero, você é isso, você é aquilo e tal. As pessoas às vezes nem sabem os perrengues que Marquinhos passa, não sabem os perrengues que a gente passa, mas você é um cara bem-sucedido, né? Então, quando você escuta essa palavra sobre você, o que é que você pensa? Mais uma vez, boa noite. E assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito grato. Primeiramente, agradecer a sua fala, quando fala em Deus, que acima de tudo a gente tem Deus. Então, pessoa que tem Deus no coração, que procura fazer o bem, eu acho que é uma das coisas melhores da vida. Então, agora há pouco eu fiz um podcast e contei um pouco da minha história. E se vocês observarem todas as falas, eu sempre falei isso, que hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, que graças a Deus foi difícil, mas eu estou bem e estou podendo fazer tudo que uma pessoa pode fazer de bom com as outras. Então, para mim, a maior felicidade para mim não é hoje, não é os milhões, já que a gente está falando de papo de milhões, mas e sim em poder fazer o bem ao próximo. Tem uma coisa que já no papo imobiliário que eu acho bacana, é você poder vender um imóvel, um lote, uma casa, algum bem a uma pessoa e aquela pessoa ficar feliz. Então, isso lhe traz uma sensação muito boa. Então, uma das minhas felicidades hoje é poder realizar sonho, como você frisou agora há pouco, mais de 3 mil sonhos realizados. Então, algumas pessoas dizem, mas rapaz, tem muitas cidades em Alagoas que não tem 3 mil residências. E graças a Deus eu consegui, na Massaranduba, já encaixar essa quantidade de empreendimentos. Então, assim, isso traz uma felicidade muito grande em poder estar, é claro, ganhando dinheiro, que a gente não pode falar que a gente também trabalha para realizar o sonho das pessoas, mas também para realizar os nossos sonhos também. Verdade. Então, isso lhe traz uma felicidade muito grande e um bem-estar muito grande de poder realizar sonhos, de poder fazer a coisa certa, de não querer passar, que nem diz o outro, a perna em ninguém, ser uma pessoa justa. Então, isso, para mim, é uma das felicidades que o negócio pôde me proporcionar. Você conseguiria resumir essa palavra bem-sucedido para o Marquinhos com uma palavra? Ser feliz com a minha família e com meus amigos. Boa. Alcemir,
Quando você escuta alguém falar sobre que você é um cara bem-sucedido, o que é que você pensa? O que é que passa na sua cabeça? Passa na minha cabeça que eu sou uma pessoa diferente. De que eu estou fazendo algo que as outras pessoas não estão fazendo, mas que elas gostariam de fazer aquilo. E que também eu tenho sido um espelho para outras pessoas. Aí eu pego o gancho do que o Marquinhos estava falando ali. Eu achei muito interessante. Você vê, ele é um cara extremamente simples e humilde. Até nas palavras, ele é esse cara. E eu estou querendo, né, e sigo por esse mesmo caminho. De colocar a Deus em primeiro lugar, né, e também buscar ajudar as outras pessoas e transformar a vida das outras pessoas. Quando você faz as coisas não pelo dinheiro, mas pela transformação das outras pessoas, as coisas elas simplesmente acontecem. O dinheiro não é o fim, tá? Na verdade, ele é o fim. Ele é a consequência daquilo que você fez. E o dinheiro, ele chega. Mas atrás de tudo isso tem uma trajetória de dores, de sofrimento, de lutas. Como o André bem disse, eu sou um cara jovem ainda, tá? Eu tenho apenas 25 anos, para quem não sabe. Tem gente que acha que eu tenho 30 e poucos, tenho 25, tá? O Evilásio está nessa faixa aí. E eu venho batalhando desde cedo. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos de idade, mas bem antes eu já trabalhava. Eu saí de casa para trabalhar. Eu lembro como hoje que eu saí de casa com R$150 no bolso. Era o dinheiro que eu tinha para passagem, para alimentação, para tudo. E várias vezes eu pensei em desistir. Porque a gente é ser humano como qualquer um outro, né? E a gente pensa em desistir. Mas graças a Deus que o Papai do Céu colocou boas pessoas no meu caminho e essas pessoas me ajudaram a querer continuar. Eu até me emociono quando eu começo a falar isso. E Deus foi a pessoa que me ajudou a chegar onde eu estou. Tá? Eu ainda tenho muitos e muitos sonhos. Muita coisa vai acontecer ainda. E eu sei que eu estou no início, tá, de uma trajetória linda e gigantesca. Até hoje a gente estava conversando com alguns empreendedores, onde a gente estava falando que tem gente que atira para todo lado. O cara inicia um negócio, foca naquele negócio 1, 2 anos, não deu certo, aí vai-se embora. Sendo que o diamante, se ele tivesse focado mais 1 ano ou 2 anos ali, ele teria escavado ali vários diamantes. E o sucesso, ele é para aquelas pessoas que não desistem. E eu sou um tipo de cara que não desiste. Eu estou aqui em Alagoas há 2 anos e 7 meses. Desses 2 anos e 7 meses, eu passei 2 anos numa labuta aí com essa pandemia. Como eu trabalho com treinamentos e a pandemia não deixava aglomerar ou fazer treinamentos, então a gente sofreu bastante com essa pandemia. Aí tem gente que fica, poxa, pandemia isso, pandemia aquilo, eu vou parar de fazer o que eu estava fazendo. Aí o André pegou um gancho aqui e falou sobre o marketing. Eu entrei no marketing, ganhei uma grana no marketing, mas ali não estava o meu propósito. Não era aquilo que eu amava fazer. E se você faz a coisa apenas por dinheiro, você não sai do canto. Aí eu desci, não, isso não é o meu lugar, tenho que ir para outro lugar. E voltei para os treinamentos, para as consultorias. E graças a Deus, o Papai do Céu está mostrando, né, que quando você foca, ele abençoa. E você tem que se moldar. Não é? Tem que ser igual o camaleão. Se tá um perigo aqui, você muda de cor, vai para o outro lado, faz alguma coisa. Mas se você ficar parado achando que a bênção vai vir, você esperando cair do céu, não cai não. Você tem que agir, você tem que lutar e o negócio ele acontece. Boa. Depois a gente vai pegar um ganchinho aí nessa colocação dele, mas antes é Vilásio. Eu sempre penso na lei do retorno. A gente está sempre proporcionando coisas boas para o nosso cliente. Então, consequentemente, com o passar do tempo, a gente começa a colher esses frutos. Então, quando a gente pensa em sucesso, eu penso na lei do retorno, né? Eu sou uma pessoa também que veio de baixo, assim como o Alcemir. Eu sou lá do interior de Traipu, trabalhava na roça, plantando fumo, cuidando de gado. Até hoje crio umas cabecinhas de gado ainda, mas as pessoas que estão de fora, que não nos conhecem, não conhecem a nossa realidade, pensam que tudo mudou do dia para a noite. Só que as coisas não foram bem assim, né? O Alcemir tem uma história de 2 anos, o Marquinho de mais de 10 anos, e eu de aproximadamente 7 anos, quando comecei em 2015, né? E estou colhendo hoje os frutos que eu plantei lá atrás e que, claro, continuo sempre plantando para colher aí no futuro aí. E que Deus continue nos abençoando cada vez mais, né?
Show. Vilásio, voltando agora, falando um pouquinho da nossa profissão, só para eu não esquecer, eu vou fazer algumas perguntas a nível pessoal, depois a gente vai entrar em negócio. Mas, cara, não é comum um corretor convidar um outro corretor para um podcast, porque hoje a estrela são vocês, não sou eu, não é? Como é que você vê, assim, que tipo de mercado é que você está inserido e que tipo de mercado você queria estar inserido? Por exemplo, talvez não seja tão comum, né, essa forma de um corretor entrevistando um outro corretor. E eu trouxe você aqui justamente para que você representasse os corretores de Arapiraca, que você estivesse aqui como um representante de todos os corretores de Arapiraca e que, através de você, outros sentarão também na mesa do especialista, né, para que a gente possa conversar mais sobre a nossa profissão. Mas eu queria que você rapidamente fizesse um paralelo entre o mercado que nós estamos e o mercado que você queria estar. Sendo bem sincero, hoje eu estou atuando no mercado de médio e alto padrão. Assim como você, André, e outros amigos também na profissão estão. Só que o mercado ele é muito amplo. Ele tem espaço para todos. E esse bate-papo aqui, consequentemente, vai nos proporcionar parcerias entre nós e, claro, vai aprimorar cada vez mais o conhecimento do cliente. E, claro, o cliente ele pode escolher, ele tem o direito de escolher com quem ele pretende fechar o negócio, com quem ele tem mais afinidade. Eu tenho um norte que sigo em um padrão, um norte de atendimento, não é? Você já segue em outro norte e eu acho que é isso. Eu acho que o cliente ele precisa ter o direito de conhecer os corretores, não é? Conhecer a pessoa do corretor e se sentir acolhido pelaquele corretor para poder direcionar o melhor negócio para ele. Então, o mercado ele é amplo e tem espaço para todos. Show. Alcemir, nem todas as perguntas eu vou fazer para os três, a gente vai ficar aqui jogando uma conversa aqui para um e para outro. Alcemir, durante a sua trajetória, eu sei que você trabalha com muitas pessoas e pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes níveis intelectuais, por exemplo, pessoas de diferentes profissões. Você, como você disse aqui na sua apresentação, mais de 800 empresas você treinou. Quer dizer, você é um cara tão jovem, mas já teve uma experiência tão grande que é admirável, né? E deixando só um parêntese aqui, mais uma vez eu reforço que eu, particularmente, era preconceituoso com empresas de cursos de Arapiraca. E, através da ESC, eu quebrei esse paradigma, realmente vi que Arapiraca tem uma empresa capaz. E por isso que a gente chamou você aqui, para que você pudesse formatar aqui de uma forma bem simples, mas a importância desses treinamentos. Mas o que é que eu queria saber? Passa muita gente pela sua mão que faz uma coisa, mas que não era aquilo que ela sonhou antigamente, por exemplo. Tipo, a pessoa caiu de paraquedas numa profissão, né? E existe aquela diferença entre você fazer o que você gosta e você ser forçado a gostar do que você faz, né? Como é que você tenta esclarecer essas coisas para as pessoas? Porque muitas vezes a gente, na infância, a gente tinha vários sonhos. E às vezes a nossa vida, a nossa caminhada leva a gente para outro lugar. Aqueles sonhos que a gente tinha como criança, de ser bombeiro, ser polícia, ser não sei o quê e tal, a gente às vezes não consegue realizar. Como é que você consegue enfrentar essas dificuldades de pessoas que estão hoje em alguma profissão e que necessariamente não era aquilo que elas pensavam, mas que ela tem por obrigação de dar resultado naquilo que elas estão fazendo agora? Show. Vou iniciar falando de mim. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu queria fazer medicina, tá? Ia para a Argentina, ia fazer medicina. Só que, durante o tempo, a coisa foi passando e tal. Aquele sonho ele foi ficando um pouco distante. E eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas aos 19 para 20 anos. E eu acabei me apaixonando por aquilo. Acabei me apaixonando por desenvolver as pessoas. Cada treinamento que eu via o palestrante fazendo, as pessoas choravam, as pessoas se impactavam, as pessoas agradeciam, as pessoas saíam transformadas. E eu acabei amando aquilo. E agora, pegando esse gancho,
na maioria das vezes, você é influenciado a fazer alguma coisa. Porque eu queria fazer medicina, por status. Porque na minha família eu não tinha ninguém que fez universidade e eu queria ser o orgulho da minha família. Então eu queria fazer medicina. Só que antes de querer fazer medicina, eu queria ser policial. Porque eu fui impulsionado pelo o convívio a ser policial também. E a grande maioria das pessoas, elas são influenciadas por outras pessoas, quer seja pessoas da sua casa, como seu pai, sua mãe, seus avós, etc., a fazer direito, fazer medicina, fazer outros cursos mais tradicionais. Antigamente, por isso tem muito médico, muito advogado frustrado hoje, porque fez porque papai e mamãe disse, vai lá e faz. E eu era esse cara que queria fazer porque papai e mamãe queriam que eu fizesse. Daí eu não fui fazer medicina, mas acabei fazendo contabilidade. Não formei, fiz 2 anos e meio. E quando eu estava na faculdade, eu disse, poxa, eu estou aqui fazendo o quê? Eu não quero ser contador. Mas estava lá, porque eu queria um diploma para dar orgulho para minha família. Eu não estava vivendo a minha vida, estava querendo viver a vida da minha família. Porque ninguém em casa tinha um diploma. Só que eu decidi, inclusive quando eu vim para Alagoas, eu decidi trancar a faculdade. Tá? Foi nesse período, faz cerca de 3 anos. Você tem que fazer aquilo que você realmente quer fazer, né? Aquilo que o teu coração ele te impulsiona a fazer. E a gente tem visto vários empreendedores, vários empresários frustrados nas profissões deles. Tá? Não vou citar nomes, mas até um dos mentorados mesmo, ele estava numa profissão, mas está frustrado com aquela profissão. E na mentoria, por conta do convívio com outros empresários, são turmas de 20 empresários, ele decidiu entrar em outro negócio, né? E acabou divulgando agora para a turma e ele está com força, está com vontade de fazer aquilo. Mas por quê? Porque o meio ele influencia. Então, eu sempre digo para as pessoas que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Inclusive, Napoleão Hill fala sobre isso, outros vários escritores famosos também falam sobre isso. Se você quer mudar, você precisa estar com pessoas que te ajudem a mudar, que te ajudem a querer crescer, querer evoluir. Não é fácil, tá? É difícil. Mas quando você está com as pessoas certas, quando você está no lugar certo e adquirindo o conhecimento certo, a coisa ela acontece. Então, a mentoria empresarial, que foi o que o André participou, ela tem tudo isso. O lugar certo, com as pessoas certas e a gente está levando o conhecimento certo. E graças a isso, as pessoas elas têm mudado a rota delas, né, o que elas fazem. Inclusive, o André quebrou esse paradigma de que em Arapiraca não se tinham cursos bons, cursos bacanas. E graças a Deus a gente fez o jantar de celebração na segunda-feira, no Martinez, ontem. E o pessoal agradeceu bastante, o pessoal falou muito sobre a mentoria. O Albert, eu posso citar aqui porque ele citou lá e inclusive já autorizou falar sobre isso. Ele teve uma melhora de mais de 100% na empresa dele. E citou isso inclusive na mentoria, a gente tem até um vídeo gravado, depois vai postar. E que ele foi transformado, né, por conta daquela mentoria. E citou que as pessoas fizeram com que aquilo acontecesse. Então, de uma forma geral, o que a gente faz? A gente pede que a pessoa se conecte a pessoas que ajudem ela a evoluir também. A gente leva o conhecimento, sim. Só que é importante ela estar no lugar certo, com as pessoas certas para que ela mude. Se você tiver... Tem até uma coisa que o Evilásio citou ali, ó, pegar o gancho, a gente estava conversando, se conheceu hoje à noite também. E ele citou que tem vergonha de falar em público. Olha para esse cara aí, vê se ele tem vergonha de falar em público. Não tem condições não, viu? Mas ele pegou esse trauma na faculdade agora, né, em física lá. Vergonha eu tinha de fazer a dancinha no Instagram. Faz várias dancinhas lá. E pegou esse trauma por conta de alguns professores em si. Pessoas. Né? As pessoas que estão ao seu redor, elas podem ou te colocar para cima ou te colocar para baixo. Então, cuidado com as pessoas que você está andando. Esse papo de milhões é um papo aqui com pessoas que estão querendo crescer, querendo evoluir. E por conta desse papo, eu cresço, o André cresce, o Marcos cresce, o Evilásio cresce, e todos vocês que estão aqui crescem, e quem está lá do outro lado também cresce. Porque aqui a gente está com um único intuito, com um propósito, que é crescer e evoluir. E transbordar para abençoar outras vidas também. Show. Evilásio, você passou por essa dificuldade quando você disse, pai, você corretor de imóveis. O que foi que seu pai disse? Porque eu acho que
Ninguém de criança, não sei, talvez o Kelton, né, de criancinha deve ter dito, eu vou ser corretor de imóveis. Lá no fim da minha vida, quer dizer, eu não sei, eu sei que eu não falei, né? Eu não disse que queria ser corretor de imóveis, mas a vida me levou a ser, né? De uma forma assim bem rápida, né? Eu mudei de um segmento assim, de uma forma muito rápida e repentina, mas na minha cabeça não estava. Pelo menos nos últimos 15 anos, não tinha nada em relação a imóveis, eu não tinha nenhum plano com o mercado imobiliário, não estava fazendo nenhuma projeção de entrar, nem sequer eu procurava conhecer, não estava estudando nem nada sobre isso. E como eu já era casado, né, pai de família, então eu não tive dificuldade porque eu tinha que fazer, eu tinha que entrar, tinha que fazer. Mas você é solteiro, né? Talvez o seu pai tenha tido o mesmo sonho dele. Poxa, quero meu filho, meu doutor. E aí, você disse, pô, você é corretor de imóveis. Seu pai não disse, rapaz, você tem juízo mesmo? Primeiro ele falou, isso não é profissão. Primeiro ponto, isso não é profissão. Como é que você vai ganhar algum dinheiro aí? Tem salário fixo? Não tem salário fixo. Você vai ganhar pelo quê? Pelas suas vendas, pela sua produção. Ele falou diversas vezes, meu pai e minha mãe, não dá certo. Procure outra coisa. E quando eu era criança, eu queria ser piloto da aeronáutica mesmo, queria ser piloto de caça. Tinha uma mente um pouco mais para frente, mas com o passar do tempo eu fui frustrado aí também. Uma tia chegou, meu filho, você vai ser piloto, como é que você vai alcançar esses objetivos? Aí, aí comecei a pensar sobre isso, pausa. No ensino médio, opa, vou partir para a área da administração. Fiz curso de administração, gostei, me situei na área, só que ainda não era o que eu queria. E quando eu concluí o ensino médio, eu estava lá no Facebook mexendo, camarada, opa, tenho vaga de emprego aqui para trabalhar como vendedor. Aí eu fui saber mais como era essa questão aí, e era para trabalhar como corretor de imóveis. E anteriormente, um primo meu de Tocantins, que é corretor também, trabalha na área da construção civil também, já tinha passado um pouco tempo lá no sítio lá e tinha tocado nessa área. Bacana. Vou conhecer. E conheci e me apaixonei e até hoje estou aqui, mesmo que lá no início o pai falou, não é profissão, a mãe falou, não é profissão, esqueça esse negócio aí porque não dá futuro para ninguém. E graças a Deus aí eu consegui vencer isso aí e mudar o pensamento deles. Hoje você não tem mais essa dificuldade, né? Não, de jeito nenhum. Marquinhos, e para você, assim, uma pergunta bem prática. Você chegou onde você queria? Cheguei. Como eu já falei, a minha história também não foi muito diferente da de vocês. Eu sou uma pessoa do sítio, que antigamente era Sítio Massaranduba, e desde os meus 12 anos de idade que eu já criei galinha, ovelha, plantei fumo. O que você imaginar da agricultura, eu já participei. Mas assim, como meu pai também sempre foi agricultor, comerciante, então eu peguei muito aquela conversa, a fala de vocês, que a gente se espelha muito às vezes no que o pai faz ou no que as pessoas mais próximas fazem, é a pura realidade. Então eu me espelhei muito de ver o meu pai comprava folha de fumo, aquele esquilinho de algodão, um saco de milho, um saco de feijão. Então meu pai sempre foi muito comerciante, assim, de comprar, não muita coisa, mas um saco de milho, um saco de feijão, uma bola de fumo. E eu via sempre meu pai fazendo esses tipos de atividade e nunca gostei de escola. Agora isso aí foi verdade. Assim, não sei se porque o meu pai e a minha mãe nunca me influenciou também ao estudo, que isso faz com que a gente mude. Quando o pai da gente incentiva muito para você estudar, às vezes você parte para aquele norte. Mas o meu pai, eu acho que ele queria que eu fosse comerciante.
Então, desde os meus 12 anos de idade, que já fui cambista, teve uma moda lá quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, acho que lá para 86, que tinha uma moda de jogo do bicho. Então, já fui cambista com 12 anos de idade. Eu ia para Dois Riachos e Riacho Grande comprar ovelha, galinha para revender aqui e fazer alguns bingos. E depois plantava uma tarefa de fumo, que para criança é muita coisa, né? Você tomar de conta de uma tarefa de fumo, a pessoa criança é muita coisa. Já tive mercadinho e sim, e fui evoluindo, mas sempre voltado para o comércio. Eu sempre gostei de comprar e vender. Tanto é que até hoje eu faço muito esse rolo de carro, de muita coisa sem necessidade, porque o meu segmento é outro, mas isso está no sangue. E assim, sempre fui apaixonado por comprar e vender e, graças a Deus, hoje eu me sinto muito realizado. Teve outra paixão, que foi o aquabol, que foi uma coisa que entrou assim na minha vida, fora do contexto, fora do meu estilo, mas fiquei apaixonado pelo aquabol, então passei um tempo sem negociar quando eu estava no parque aquático, mas aí depois veio, graças a Deus, em 2008, a minha família, eu esqueci de falar, mas o Timacê de Tinoel, quando eu tinha meus 10 anos de idade, foi um dos fundadores, eu acredito, no segmento imobiliário em Arapiraca, mas eu nunca dei muita atenção. Até que o Tinoel me chamou para ser sócio dele, algumas vezes, quando ele tinha a Agreste Imóveis, ainda me lembrei até o nome, que Deus o tenha, que eu gostava muito do Tinoel, mas eu não me apaixonava por loteamentos. Mas em 2008 eu tive uma chance e comecei fazendo o primeiro empreendimento, que foi o Colibri, foi um sucesso, e quando você faz uma coisa que é um sucesso, aquilo parece que faz com que você tenha aquela sede de querer continuar. Então, eu me identifiquei no segmento imobiliário e fui fazendo. Eu acho que em 2008 eu fiz o Colibri, que foi 305 lotes. Eu vendi em menos de 3 meses. Aí lancei o Jequitibá, que era mais 580. Esse foi recorde mesmo. Eu acho que em 30 dias eu vendi. Parti para o Cerejeira, que foi mais 545. Também foi recorde de venda. Aí fiz o Pedro Tertuliano. Graças a Deus também vendi tudo. Parti para o Jatobá. Também vendi tudo. E hoje a gente tem o Flor de Maria. E em breve nós estamos com a princesa do ano, que vai ser o Alto do Morro. Se Deus quiser, a gente logo está lançando. Não é, Kelton? Aí você fala já sobre os seus empreendimentos e sobre os projetos, mas você falou em nome de 2 pessoas, né? De seus tios. Isso. Né? Que, com certeza, ajudaram muito você, né? E tinham também na veia esse espírito empreendedor, né? Eu queria saber, assim, no início da sua vida, quem foi que mais te influenciou? Foi um desses 2 ou teve outra pessoa que te influenciou? Na verdade, esses 2 não me influenciaram porque eu não tinha ideia, nem tinha vontade de entrar nesse segmento. Na verdade, quem me influenciou muito foi o meu pai mesmo. O meu pai e algumas pessoas, que eu sempre fui um menino novo, mas sempre gostei de andar com pessoas mais velhos. Então, com meus 15 anos, 16 anos, eu andava muito com o Noel da Catol e com outras pessoas que tinham, digamos, 20 anos na frente. E eu me espelhava muito, porque era mais ou menos o estilo do meu pai. O meu pai, aconteceu um acidente com ele, quando eu tinha essa idade assim, de 15 anos, e ele deixou de negociar. Teve um acidente de carro e ele parou de negociar, disse que só ia ficar cuidando da roça, como ele chama. E eu digo, eu vou dar seguimento ao que o meu pai me ensinou até hoje. Então, fiquei procurando aquelas pessoas que se dava bem, que eu achava que eram pessoas de bem e que me espelhava tanto no meu pai como com essas pessoas. Então, na verdade, quem me inspirou muito foi o meu pai. Boa. Alcemir, teve alguém que você disse assim, você mirou, disse, bicho, eu quero
ser assim como esse cara. Esse cara, para mim, é uma referência. Na sua vida, teve alguém assim desse... É exatamente uma pessoa que me inspirou a crescer igual, não. Mas foi diferente. O que aconteceu? Eu venho de família muito humilde. Eu lembro quando eu saí de casa, com 18 anos, minha mãe ganhava R$600. Isso não faz muito tempo, 7 anos atrás. Trabalhava em casa de família e tal. E eu queria ser a pessoa que iria transformar a vida da minha mãe, do meu pai e da minha família. Então, a minha maior inspiração são meus pais e meus irmãos. Eu quero poder um dia, tá, em breve, comprar a casa da minha mãe, comprar o carro do meu pai, dar uma casa para ele também, aposentar eles e abençoar a vida deles. Isso é o que me inspira todos os dias. Hoje tem uma bebê, né, que me inspira mais ainda, a Sofia, minha esposa também. E eu acredito que essa é a minha maior inspiração, né? São as pessoas que estão ao meu redor. Eu vejo que se eu não fizer, se eu não for além, eles não vão. Inclusive, eu cheguei a montar uma empresa pro meu pai, montei uma hamburgueria para ele, tá? Uns 3 anos atrás. Só que não foi. Por que não foi? Porque meu pai não tem essa mentalidade de empreender, de cuidar do cliente, de agradar o cliente e tal. Meu pai é um cara bruto. Mas pensa num cara de um coração gigantesco, tá? É um cara jovem, meu pai tem 44 anos. Mas ele não aprendeu a empreender, né? Sempre trabalhou para os outros, sempre teve aquele... ganhar o salário dele e acabou. Meu pai, ele disse assim, ó, se tiver o feijão com arroz, tá bom. É o que ele tá bom para ele. O seu pai é mais jovem do que eu. Meu pai é novo. Vocês têm idade do meu pai, tá vendo? E ele é esse cara simples, humilde e tal. Mas ele tem um sonho, por exemplo, de ter um carro, mas não batalha para ter um carro. E eu falei para ele, pai, eu vou te dar um carro. Isso vai chegar em breve. Então, eu acredito que eu nasci, eu estou na minha família também para mudar o ciclo da minha família de escassez. Né? Para ser a pessoa que vai quebrar essa barreira e vai ter uma família muito próspera. As gerações que vão se seguir. Eu penso muito nisso. Você falou aí um combustível, você falou de inspiração e de combustível, né? São duas coisas que podem ser até diferentes, né? Inspiração é uma coisa e combustível é outra, né? A gente pode entender assim. E essa questão de você influenciar, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor que a gente influencia. A gente pensa que quem influencia são os digitais influencers da vida, né? Mas não, nós influenciamos pessoas e qualquer pessoa tem esse poder de influenciar outra pessoa. É bom que a gente fique atento, porque pessoas estão vendo a gente como referenciais. Eu acho que muitas pessoas olham para o Marquinhos, escutando um podcast que você contou sua história toda, né? E explicou e tal, ou talvez agora escutando a história aqui do Júnior, do Evilásio, das coisas que ele passou e tudo, as pessoas olhem para você e digam, poxa, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir, né? Se esse cara foi capaz, eu acho que eu também sou capaz. E as pessoas começarem a buscar em nós, né? Eu vou me incluir também, né? Referenciais e buscar os combustíveis que estão à volta. Não é? Às vezes, eu me lembro de uma época que não foi muito distante, que eu, particularmente, quando acordava, não tinha vontade de sair de casa. E a minha esposa dizia, rapaz, vá trabalhar, saia de casa, porque você aqui também você não vai ganhar nada. E eu me lembro de uma época, antes de eu ser corretor de imóveis, um pouco antes, que eu passei um momento ruim no mercado que eu trabalhava, decidi errado e tal, e passei algumas dificuldades. E eu me lembro que uma vez os meninos na escola disseram a profissão do seu pai. E eu fazia nessa época um bocado de coisa, né? Eu não tinha um emprego certo, nem tinha uma profissão definida. Aí os meninos disseram, meu pai é do rolo. Já tive muito essa profissão. Profissão do meu pai é do rolo. Quer dizer, eu não tinha um negócio definido. Mas dentro de mim, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, né? Eu buscava alguns combustíveis ao meu redor, né? Tipo, poxa, eu preciso pegar essa lenha, jogar no fogo aqui, que eu preciso dessa combustão para eu poder me movimentar, me locomover. E muitas vezes não foi fácil, né? A vontade que tinha era eu ficar em casa, de repente esperar alguma coisa real, como
o pai do Evilásio pensava, poxa, ser corretor não é emprego, né? Me diga alguma coisa real que você está fazendo, né? Me diga alguma coisa sólida, porque isso aí eu acho que você vai mais sofrer do que viver. E depois veio essa parte dos imóveis, né? Onde realmente foi um resgate de muita coisa, né? Que eu havia, com o passar do tempo, perdido. Mas como não estou aqui para falar de mim, estou para falar de vocês, né? E perguntar a vocês. O André, só nessa fala aí, o Júnior falou agora há pouco, que eu acho que assim, na minha vida também, uma coisa que foi fundamental foi a minha esposa também. Então, assim, o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, sempre foi muito bacana. Então, isso dá uma tranquilidade para o empresário, para o empreendedor muito grande. Porque não tem nada mais difícil do que você passar o dia todinho correndo atrás de resolver alguma coisa e chegar em casa você ter problema. E assim, graças a Deus, durante todos esses anos de mim com a minha esposa, só foi alegria. Então, assim, ela é uma pessoa que veio comigo também de baixo e ela me ajudou demais. Tanto ela como a minha mãe. E, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, se você tiver uma carga positiva, isso é muito bacana. Isso lhe ajuda demais no dia a dia. Quando você é apoiado pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelos os amigos mais próximos, pelos irmãos, isso é um combustível muito positivo. Porque eu escuto alguns relatos de algumas pessoas próxima a minha também, que às vezes não tem essa situação confortável, às vezes em casa, e é mais difícil. Então, um bom relacionamento, você ter uma boa pessoa do seu lado, também ajuda demais. Pega esse... Verdade. Obrigado. Pegar esse gancho do Marquinhos, energia. Né? Energias positivas atraem coisas positivas, energias negativas atraem coisas negativas. E é de suma importância essa relação do casal, né, de Ajuda crescimento, muito. de evolução, ajuda demais. A gente tem uma convidada ali na plateia, que é a Maria e o Jurandir, tá? Ela falou um pouquinho. E esse é um casal de mentorados, um casal querido também. Tá? Conheço há pouco tempo, acho que faz uns 2 meses que a gente se conhece. Mas a gente tem visto que eles são muito unidos, extremamente unidos, tá? E... Foi uma das joias que eu botei na sua mão, né? Inclusive veio através do André mesmo. E o casal, né? Você que é casado, que tá aqui, tem alguns casais aqui na plateia também. Tem muitos. Do outro lado aí também acredito que tenham. Mulher ajuda o seu marido e marido ajuda a sua mulher. A vida do empreendedor não é fácil, né? Todos os dias a gente tá lá para matar vários lobos, vários leões. E a gente vive cheio de problemas, porque o problema ele existe, né? A gente tem que solucionar. E se a gente chega em casa e tem mais problema, o negócio fica feio, né? Fica feio. Eu estava lendo um livro essa semana, ontem pela manhã, às 6 horas, e lendo o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, ele estava falando uma das leis que ele criou, que é o 10-90, onde diz que os 10% acontecem. É natural, sempre vai acontecer. O problema ele vem. Os 90% é como você vai lidar com aquele problema. Então, dependendo da forma que você olhe para ele, tá? Pegar até esse troféuzinho bonito aqui, ó. Se tá assim, você vê de uma forma, mas se você vir aqui, você vê de outra forma. E o problema, ele é do tamanho que você enxerga ele, do tamanho que você vê ele. Tem um problema, você vai chorar? Tem que resolver. Então, o que a gente tem que fazer é solucionar aquele problema. Então, até você que está do outro lado, se tem algum problema com o seu cônjuge, a pessoa do outro lado, seja a mulher ou o marido, conversa. A melhor coisa é conversar. Em casa mesmo, por exemplo, minha esposa ela está só em casa. E é difícil para a esposa ela só ficar em casa. Minha esposa é bem ativa, bem enérgica. A gente fala sobre análise de perfil comportamental na mentoria e minha esposa é executora comunicadora. Imagina a executora comunicadora passar 1 ano e meio em casa cuidando da bebê. É complexo. E daí ela está muito, muito ansiosa e tal. E às vezes tem um probleminha, tá? Mas assim como a esposa do Marquinhos, ela também me complementa e me ajuda bastante.
Às vezes a gente conversa, né? Vem conversar alguma coisa comigo, a gente conversa, senta e resolve tudo. Então, eu acredito que tudo na vida é uma conversa, né? Seja no casamento, seja no negócio, seja o que for, é conversa. Conversa, se coloca no lugar da outra pessoa, empatia, a coisa vai se resolver. Verdade. Mas Vilásio vai viver isso ainda, né, Vilásio? Exatamente. Tá perto, né? Saiba escolher. Escolha uma mulher igual a sua mãe para você casar. Exatamente. Essa parte aí da esposa, eu acho que é muito importante e até fica, assim, para a gente evidenciar que eu acho que a esposa do Júnior, assim como a esposa do Marquinhos e a minha também, não fazem metade do que nós fazemos durante o dia. Talvez as atividades delas sejam bem diferentes da nossa, né? A minha esposa, por exemplo, ela trabalha comigo, mas ela tem um horário também de ficar em casa, de dar um suporte em casa. Mas eu acho que o homem ele não pode classificar, por exemplo, a mulher, e nem a mulher se classificar pelo que ela ganha financeiramente, né? Hoje eu acho que as coisas estão muito competitivas, tipo assim, a mulher está tentando ocupar um espaço e para ela ocupar esse espaço, ela precisa trabalhar e produzir. E é um engano. Talvez se eu tivesse saído para trabalhar, minha esposa também tivesse saído, a gente não tivesse equalizado a nossa família, talvez a gente tivesse ganhado o mundo e tivesse perdido a nossa família. E hoje eu estava falando para um amigo, dizendo, bicho, a gente tem muito o que agradecer a Deus, porque a gente tem filhos bons. Isso no mundo de hoje, né, Marquinhos? Já é uma grande vitória. Você ter filhos bons já é uma vitória. Você ter um filho homem, casado, teve recentemente uma filhinha, você tem um outro menino, você tem uma menina, você tem 4, né? E você vê todo mundo ali junto com você. Eu vejo o Marquinhos mesmo, um cara muito família, sempre está junto com a família grande, aquela coisa toda de festa, de reunião, de tudo. E, cara, eu acho que a esposa, mesmo ela em casa, ela tem um papel fundamental de dar suporte, né? De segurar a barra, de sustentar ali a família, de organizar, né? Então, eu acho que eu sempre sou defensor dessa parte aí, porque para que a mulher não fique encucada de que a única forma dela produzir é ganhando dinheiro, né? Ou ganhando mais do que o homem, ou ganhando igual ao homem e tal. Não, o marido precisa enxergar o valor da esposa, mesmo ela não trabalhando, né? Como é o caso da sua esposa. Sim. A minha esposa diz, eu vou fazer o quê lá no escritório? Eu digo, não, vá lá, fique lá. Só a sua presença lá já está bom. Se você não tiver nenhuma tarefinha para você fazer, fique lá, sentada, olhando as coisas e fique pedindo a Deus que me faça companhia, certo. Né? Me faça companhia. É o suficiente, é importante. Né? Às vezes a gente não precisa cobrar da nossa esposa mais do que o que ela pode dar naquele momento. Né? Eu acho que a minha esposa já trabalhou muito e já deu muito suporte, coisa que se fosse para eu fazer, por exemplo, eu não faria. Então, eu acho que a gente precisa valorizar essa parte aí, tanto a mulher como o homem, né? E você falou de uma coisa importante, né? O diálogo, né? A gente, às vezes, se perde nessa parte do diálogo. Às vezes, a mulher quer que o homem tenha a mesma comunicação que ela tem com outra mulher, bicho. Aí embaralha tudo. Aí dá ruim. Né? Porque diz a ciência que a mulher fala, parece que são 20 mil palavras por dia, o homem fala 7. Aí é por isso que você chega em casa à noite, a mulher, você já falou as suas 7, você quer ficar calado. Você já esgotou seu estoque. A mulher ainda tem 14 mil para falar. Quer dizer, aí ela vai querer que você fale como se fosse. Coisa boa era se a gente se comunicasse com a mulher do jeito que a gente fala com os homens, né? Era muito mais fácil, né? Sim, não, por quê? Vou, não vou. Vamos mudar desse assunto, senão a gente termina se complicando. Era bem mais fácil. Mas eu vou fazer uma pergunta ao Marquinho aqui, que eu acho que o Kelto vai gostar dessa pergunta, porque o Marquinho uma vez disse a mim, bicho, se tem uma coisa difícil para mim é dizer não. Dizer não, para mim, é um tormento. Para mim é. Marquinho, durante os últimos 2, 3 anos, sei lá, 1 ano atrás, o que foi que mais você se aprimorou em dizer não? Ou você não aprendeu ainda? Rapaz, para ser sincero, não. Para mim, a pior coisa é poder dizer não.
E a melhor coisa do mundo é poder ajudar o próximo, como eu falei agora há pouco, e saber dizer sim. Mas, assim, existe duas situações. Às vezes, quem está nos vendo acha que o Marquinho é bom demais, é besta demais. Existe uma diferença em ser bom e ser besta. Hoje mesmo... os empresários, né, hoje mesmo duas pessoas me procuraram com as coisas assim meia sem sentido, que eu digo, rapaz, infelizmente eu não posso lhe ajudar. Hoje eu dei 2 não. Foi. Porque são as coisas assim que aparecem às vezes pra gente, que é umas coisas sem noção. Então, assim, poder ajudar é bom demais. Quando você sabe que tem um colega... Fiquei muito feliz esse final de semana, pude ajudar um colega da gente que precisou de uma situação e ele botou no grupo, na mesma hora, um dia de sábado à noite, eu estava de bobeira, vi no grupo da gente. E eu, na mesma hora, eu fui no PV, eu digo, vou lhe ajudar agora, onde é que você está e tal, e pude ajudar e vi a felicidade que ele ficou, que os familiares dele ficou, e isso é muito bom. Você poder ajudar o próximo é uma coisa que lhe deixa muito feliz. Independente de qualquer coisa, que seja dinheiro, uma palavra, alguma situação que lhe dê um conforto, que aquela pessoa que esteja recebendo fique muito feliz. E isso é muito bom. E outra coisa é você estar, que nem diz o outro, de peito aberto e o cara vir com uma proposta indecente, achando que a gente é besta. Que às vezes o cadear para aquele cara ali é muito gente boa e tal, o cara chega com uma... Às vezes com uma... aí eu digo, não, meu amigo, aí não tem condições. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu ainda não aprendi a dar não. Só se for uma coisa assim muito, muito absurda, mas se não for, eu ainda sou muito de dizer sim. E isso é muito ruim para mim. Eu escuto muito isso de pessoas próximas que dizem, o homem tem que saber dizer não. Mas eu, de pouquinho, estou aprendendo. Principalmente quem tem empresa, né, Marquinhos? Que lida com muita gente. Muita. A gente... Às vezes você dá um não a pessoa, que cara ruim, mas ele não sabe que já apareceu 10, 20. Às vezes tem dia de você... ter 10 pessoas que lhe procuram pedindo isso, pedindo aquilo, fecha disso, fecha daquilo. E assim, o empresário, ele vive hoje muito apertado. As coisas de 2, 3 anos para cá, ela não tem mais aquele ritmo que a gente teve em 2008, 2009, 2010, até 2012. Quem está aqui que sabe o que foi o ramo imobiliário, foi um ano de boom, mas assim, de 2014 para cá, eu não posso reclamar, graças a Deus eu estou bem, mas não é mais como era antigamente. A gente tinha uma defasagem muito grande de lotes e de casa e de vários empreendimentos, que foi muito fácil. A gente, que nem dizia o outro, a gente tirava pedido. Hoje a gente precisa de corretores bons, que nem vocês, que possa até fazer um malabarismozinho para chamar a atenção e vender. Porque hoje hoje só está ficando os bons nesse segmento de loteamento. É verdade. Vilásio, fale um pouquinho aí dos combustíveis para a gente encerrar essa parte aqui pessoal e a gente depois falar de finanças, de negócios, de investimentos. Fala aí um pouco dos seus combustíveis diários aí, o que é que inspira você, o que é que move você, para quem você trabalha, por que você trabalha, por que você tem seus sonhos, quem é que está esperando o Evilásio lá crescer e progredir? O meu maior combustível é o meu pai e a minha mãe. Eu quero transformar a vida deles, assim como o Alcemir também, eu pretendo dar um carro ao meu pai. Meu pai tem um sonho de ter um salveiro e esse sonho eu vou realizá-lo. Com fé em Deus, né? E eles, apesar de no início ter me falado que isso não era uma profissão, que eu não precisava estar atuando, precisava procurar um emprego de verdade, mas que com o passar do tempo que eles viram as coisas acontecendo,
eles foram os primeiros também a me apoiar, né? Quando eu precisava, chegava junto, até hoje. Graças a Deus não preciso, mas se precisasse, com certeza estaria ali me auxiliando, me ajudando, sempre no que é preciso, no que de fato conta, né? E é por isso que eu pretendo transformar a vida do meu pai, a vida da minha mãe, dar uma vida melhor, mais confortável, e esse é o meu principal combustível que eu levo para a minha vida, né? Show de bola. Alcemir, a gente estava aqui conversando sobre isso e me veio aqui na mente a evolução da nossa carreira, por exemplo, da nossa profissão. Hoje, acho que a profissão de corretor de imóveis ela mudou muito. Aqui tem vários corretores, né? Pessoas que são ligadas ao mercado. Tem pessoas aqui com mais de 20 anos, né, de profissão, creces antigos, como é o caso aqui do Luciano Chaves. É o Cresce mais antigo de Alagoas. É um dos mais, né? E aí a gente vê que ele, mais do que ninguém, sabe o quanto a profissão de corretor foi valorizada, mudou, né? Eu queria ouvir assim do Marquinhos, quais foram as principais mudanças que ele percebeu quanto empreendedor, porque ele tem contato com muita gente, com muitos corretores, não é? Por algumas vezes a gente vê realmente assim, o empenho de muitas construtoras em valorizar o corretor de imóveis, mas a construtora ela não vai conseguir fazer sozinho o que é da nossa responsabilidade, né? Eu preciso valorizar a minha profissão, eu preciso valorizar o meu trabalho, o meu tempo, né? O meu estudo, e assim agregar valor àquilo que eu estou fazendo. Mas, Marquinhos, você poderia dizer para nós aqui, nitidamente, a evolução dessa profissão, dos corretores que você lida, os corretores que você lidou, tipo, na época do Colibri, né, do lançamento do Colibri, e os corretores que você lida hoje com eles, os profissionais, o que é que esse profissional tem de diferente hoje que não tinha antigamente? O perfil dessa pessoa. Como você bem citou, eu venho acompanhando essa questão de corretores e, assim, como eu falei agora há pouco, mudou muito. Porque antigamente você fazia um loteamento, então chegava ali, sei lá, 10, 20 corretores e no dia você conseguia vender 15, 20, 30 lotes em uma semana. Então era, como falava o pessoal, era tirar pedido. Hoje a gente vê que todos os corretores, ou a grande maioria, estão fazendo seus cursos. Eu vejo sempre o Kelton fazendo os cursos com os corretores lá, ensinando como abordar, como tratar o cliente, porque o corretor ele tem que entender que aquele cliente ele pode ser o cliente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, assim, não pode mais o corretor pensar só na comissão dele e esquecer o outro lado. E muito menos o empreendedor também. Então, eu vejo que nos últimos anos tem melhorado muito. Os corretores eles estão tendo aquela fidelidade não só com o empreendedor, mas como com o seu cliente e como a imagem dele. Eu vejo aqui vocês zelam muito pela imagem de vocês, anda muito alinhado e, assim, sempre estão procurando a saber o feedback, como foi que a pessoa que adquiriu seu lote, sua casa, com o que é que está achando, porque o empreendedor ele tem que ver muito isso, ele tem que ver o lado do corretor, como o corretor tem que ver o lado do empreendedor. Então, assim, se você estuda aquele investimento, aquele empreendimento que você vai vender, se você estuda o que é que o seu cliente está precisando, você tem uma possibilidade muito grande de o negócio ser bom para os dois lados. Antigamente, você fazia um lançamento do empreendimento, às vezes o corretor não sabia nem onde era a quadra, nem nada, quer comprar um lote, ou quer comprar uma casa, e assim, queria vender sem nem ir mostrar. Mas hoje a gente vê que o corretor ele tem que se especializar, ele tem que entender o produto para que o seu
cliente fique satisfeito e não se sinta lesado. Que a pior coisa do mundo é você comprar uma coisa e depois o corretor não me ensinou, não disse que isso é assim, ou que é poente, ou que é nascente. Então, assim, eu vejo que cada dia que passa, os corretores estão se profissionalizando mais, e isso é muito bom, tanto para o empreendedor, como para o cliente, como para o corretor também. Recentemente, nós tivemos uma... Esse microfone está ligado mesmo? Obrigado. Recentemente, a gente teve um case aí do Augusto Braga, né, que é um corretor a nível nacional, fazendo uma campanha em horário nobre para o Santander. Não é? Globo, SBT, sei lá, um monte de emissoras aí, ele passando em horários nobres, fazendo uma campanha para o Santander. Quer dizer, poxa, a que ponto a gente chegou? Não é? Quem diria que o corretor de imóveis ia chegar ao ponto de ser uma estrela? Pessoas como alguns corretores de imóveis que são verdadeiros astros, não é? Pela sua desenvoltura na internet, pela a sua forma de abordar um imóvel, de apresentar um imóvel, de criar vídeos, de fazer coisas interessantes. O perfil mudou muito, né, do corretor de imóveis. Antigamente era o cara que, ainda hoje as pessoas dizem, pai, você é bom de conversa, né? Você é bom de coisa, como fosse algo importante você conversar muito. Na verdade, hoje não é mais. Hoje você vê anúncios de casas de 20, 30 milhões de reais que o cara não dá uma palavra mais. O cara entra, sai da casa, faz aquele vídeo ali de 1 minuto e é suficiente, às vezes, para vender uma casa, porque o nome do cara, a presença do cara já tem um peso, né? Você tem, assim, percebido isso? Lógico que você é um cara mais novo, você não viveu ainda muitas etapas, né? E não viu ainda, talvez, muitos estilos de corretores diferentes. Mas como é que você vê, assim, no seu olhar empresarial, no seu olhar de mentor, como é que você vê hoje a figura do corretor de imóveis? Você consegue enxergar isso que eu tô falando? A gente pega a história, né? Quando o Marcos começou, lá atrás, que ano você começou? O primeiro condomínio aqui? 2014? 2008. Em 2008 tinham quantos condomínios em Arapiraca? Talvez metade, né, do que tem hoje, né? Bem menos, né? Bem menos, não tinha. Vamos dizer que ele foi o 10º. Que eu acredito que na época de 2008 não tinha nem 10 condomínios como se tem hoje aqui. Não, na verdade, 2008 você foi um dos primeiros, né? Tinha Ouro Verde, né? Nesse outro padrão foi eu. Na verdade, tinham pouquíssimos. Né? Pouquíssimos. Então, o que foi que aconteceu? Quando não se tem concorrência, você anda sozinho. Né? Você faz o que você quer, porque não tem concorrência. Então, antigamente não tinha concorrência. Hoje em dia tem muita concorrência. Antigamente não tínhamos corretores. Hoje em dia tem muitos corretores. Construtoras a gente contava nos dedos. Não é? E hoje não, hoje tem várias. E todo mundo se diz ser construtor também, né? Tem vários. Ou você muda ou você fica para trás. Então, aquelas pessoas que mudaram, aquelas pessoas que buscam fazer diferente, elas têm crescido muito mais que os outros. Eu vejo 2 pessoas aqui, né? O André, conheço há um pouco mais de tempo, já vem acompanhando nas redes sociais. Vejo que ele tem feito um trabalho extraordinário, né? Um trabalho muito bacana na região. O Evilásio eu conheci hoje, né? Vi o Instagram dele também bacana, faz umas dancinhas bacanas lá também. E são pessoas que se destacam. Cada um deles tem um perfil deles, tá? Ninguém é igual a ninguém, as pessoas são diferentes. Isso é muito interessante, porque tem pessoa que vai se conectar com o Evilásio. Já tem pessoa que vai se conectar com o André. E o Marquinhos falou ali a questão do conhecimento também. Então, o pessoal está buscando o conhecimento, está buscando se capacitar, está buscando evoluir. O André, eu acho que um mês atrás, estava em São Paulo. Estava o André e mais 2 corretores lá. O Lucas e o outro rapaz também. Citaram o Kelton aqui, que é um cara que está buscando conhecimento sempre. Então, de uma forma geral, ou você evolui, ou você sai da sua bolinha que está ali, na sua caixinha do nada, ou você é engolido. Aí a gente já tem visto muitas pessoas que eram grandes no passado, que hoje estão sendo engolidos. Isso não só no ramo imobiliário, mas em todos os ramos. O mercado não é como o mercado de antigamente. Antigamente tinha 1, 2, 3 mercados, hoje em dia tem um monte. E essa galera concorre contra atacadão, né, que é diferente. E cada bairro você vê um mercado. Antigamente você tem que andar um bocado para achar um mercado.
Então, de uma forma geral, né, quem busca se capacitar, quem busca se desenvolver, é diferente. Quem não busca, fica para trás. 3 características, Evilásio, de um corretor atual, na sua opinião. Primeiro ponto, um cara que sempre está buscando inovações, com a mente para frente. Um corretor precisa também estar conectado à internet, que existe o corretor antes da internet, lá em 2013, 2014, e existe o corretor pós isso, 2016, 2017, que a internet, ela é uma plataforma mundial, é uma vitrine mundial. Se o corretor não estiver inserido nela, infelizmente, ele vai ficar para trás. E claro, o corretor que está sempre buscando um novo curso, umas novas informações, buscando se capacitar, aprimorando o seu conhecimento para que assim ele possa proporcionar isso para os seus clientes. Eu acho que esse é o perfil do novo corretor. Ou é ponto com ou é ponto fora, né? Ou é ponto, exatamente. E a questão da internet, ela tem feito diferença com muita gente. Foi citado aqui logo no início que jovens de 18 anos, que ganham milhões mensal, estavam indo comprar casa a um corretor e o cara, poxa, o cara tem 18 anos, meu irmão. Internet. O que é que a gente está fazendo aqui hoje? Internet. Porque o André está investindo aqui, porque ele está investindo para fazer isso também. Porque a internet é o poder. Ou você está conectado ou você está fora do jogo. Então, quem não está conectado ainda, busca se conectar rápido. Né? Porque quem chega primeiro, bebe água limpa. E ainda hoje a gente ainda está bebendo água limpa. Só que daqui a 1, 2 anos, a água já vai começar a ficar um pouco mais escura. Então, quanto mais rápido você for, mais água limpa você vai beber. Verdade. O mercado ele tem evoluído muito. As mudanças são muito rápidas. A gente quase que não consegue se adaptar a uma coisa, já vem outra. Né? A gente quase que não descobriu o Instagram, já está agora aparecendo outras plataformas, né? Tipo TikTok e outras por aí. E as coisas cada vez ficando mais enxutas, mais velozes, né? Mais práticas, mais diretas, né? E o empresariado como um todo, independente de qualquer que seja, precisa estar antenado nisso. A internet hoje ela é a mola principal de qualquer negócio. Não é admissível um corretor hoje que não sabe manusear o Instagram, que não sabe manusear plataformas, não é? Que use isso a seu favor. É inadmissível. O mercado imobiliário ele tem algumas particularidades. Por exemplo, vocês sabem disso, mas existem hoje profissionais especializados em tráfego pago do mercado imobiliário. Quer dizer, então, é um mercado gigantesco que cada vez mais as pessoas estão se especializando nele. E hoje a gente vê corretores, por exemplo, às vezes eu particularmente olho a estrutura de algumas pessoas, né? Eu olho até para mim mesmo, tipo, a equipe que trabalha comigo, às vezes, em algumas coisas. Às vezes, para você gravar um vídeo, vai 2, 3 pessoas ali e você fica olhando, poxa, antigamente não tinha isso. Você chegava lá com o celular, fotografava tudo ali e tal, e hoje você vê verdadeiras produções. Uma vez a gente estava vendo na internet e parecia uma gravação de novela, a gravação da casa do cara. Até o corretor falou, rapaz, que negócio é esse? Onde é que a gente vai chegar, né? Com tanto investimento em coisa boa, com tanta produção, né? Com tanta coisa. E aí o que me pasma é justamente isso. Às vezes corretores, construtores, empresários que estão vivendo hoje, em 2022, com o pensamento de 20 anos atrás, fazendo as mesmas estratégias de 20 anos atrás, buscando, lançar um produto, lançar um empreendimento que hoje é de uma forma totalmente nova, moderna, e tentando lançar um produto ou colocar um negócio novo da mesma forma que ele começou lá atrás. Né? Não abre o espaço para o novo. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia guardar, né, de informação desse podcast era isso. Era que a gente precisa estar aberto ao novo. O empresário ele precisa se abrir para o novo. Não existe mais aquele cara que está ali focado, não é, no mundo dele e acha que o mundo dele vai satisfazer a necessidade do mundo da outra pessoa. Cada pessoa que nos busca é um mundo diferente. Né? Cada pessoa que vem para nós, por exemplo, corretores, o cara vem com um projeto, às vezes, de uma vida.
nas mãos dele para passar para a nossa. Quer dizer, então, não se admite mais o estilo de trabalho arcaico. Marquinhos sabe que ele é dono de muitas terras, por exemplo, Massaranduba quase toda ali hoje é do Marquinho, né? Então, não é porque o Marquinho tem terras em todo canto ali da Massaranduba que em cada uma daquelas vai ser um condomínio, por exemplo. Algumas o Marquinho vai ter que olhar e vai dizer assim, poxa, aqui não dá um condomínio, é minha, mas não dá um condomínio, as pessoas não vão vir para cá. Então, é preciso que a gente respeite mais o cliente. Eu e a Vilas temos falado muito disso no nosso dia a dia. Cara, o respeito ao cliente. O que é o respeito ao cliente? Existia um cara naquele Masterchef que dizia assim, respeito ao gesto. Enquanto ele estava fazendo comida, ele dizia, respeito ao gesto. Poxa, aí eu aprendi aquilo, respeito. Cara, você respeitar o cliente é você fazer aquilo que você compraria se você estivesse na condição dele. Uma vez, só para servir de exemplo, que tem muito corretor novo. E a gente, essa semana, estava comentando que o cara, às vezes, diz assim, eu não vendo o que eu não compraria. Tá, tudo bem. Mas não pode ser botar um ponto final nisso. Você não compraria em que situação? Se você estivesse na condição do cara, você compraria esse imóvel ou não? Ponto. Aí sim, aí você vai responder a pergunta. Uma vez o imóvel mais barato que eu vendi na minha vida foi, me lembro como hoje, R$60 mil. E esse imóvel era de um advogado que arrematou no leilão, um amigo meu de Maceió. Esse imóvel estava aqui parado um tempão na mão de alguns corretores. Ele disse, bicho, eu vou deixar esse imóvel aqui. Eu disse, cara, não é o meu segmento. Mas se aparecer alguém e der para eu encaixar, eu encaixo. E aí apareceu o cara. Um cara que trabalhava até num supermercado, que era açougueiro do supermercado, trabalhava no na parte do açougue das carnes, né, do supermercado, naquela parte do balcão. E nós levamos esse cara lá. E a reação das pessoas que estavam comigo foi, que casa péssima, como é que alguém vem morar num lugar desse? E aí eu disse, poxa, vocês estão analisando porque vocês têm uma casa melhor do que essa. Quando o cara entrou, o cara ficou maravilhado pela casa. Então, eu não compraria para mim. Mas se eu estivesse no lugar do cara, num estado, às vezes, de vulnerabilidade, porque muitos corretores sabem disso, às vezes o cliente chega na nossa mão com a expectativa de você simplesmente aprovar um crédito. E quando você aprova aquele crédito, você é dono da venda. Né? A Catiane está aqui e sabe disso. Às vezes o cara está buscando, não é nenhuma casa, é alguém que consiga resolver o problema dele do crédito, da renda informal, disso ou daquilo. E às vezes o cara diz assim, cara, eu queria só alguém para aprovar meu crédito. E a casa, em qualquer lugar que me botarem, eu vou. E às vezes o corretor, sabendo disso, desse estado de vulnerabilidade do cliente, o lado mais fraco é o cliente, entre a construtora e o cliente, e o cara faz com que ainda ele fique mais fraco ainda, faltando com o respeito e vendendo uma coisa que eu, na situação dele, não compraria. Se eu tivesse aquela condição, a empatia, né, com a situação do cara. Se eu tivesse aquela renda, se eu tivesse desesperado para comprar um imóvel, não é? Do jeito que esse cara se apresentou para mim, eu gostaria que um corretor me pegasse e me levasse para esse imóvel e tentasse me vender esse imóvel. Essa é a pergunta que eu acho que todo profissional de vendas tem que se fazer. Se eu fosse um cara que tivesse ali com um cliente que não tem poder de escolha, porque essa é a grande dificuldade do alto padrão, Júnior, porque o cliente ele tem poder de escolha, ele vai para onde ele quiser. Ele não depende necessariamente de você para comprar um imóvel, porque tem 20 corretores atrás dele, bajulando ele, para ele comprar um imóvel a qualquer pessoa. Quanto mais renda, quanto mais alta renda for, mais opção o cara vai ter. A Arapiraca toda aos pés do cara, para o cara poder escolher o que é que ele quer. Já o cliente do imóvel econômico, ele não tem esse poder. E é preciso que a gente respeite isso. Eu só fiz essa fala toda aqui justamente porque nós precisamos pedir aos corretores de imóveis mais respeito ao cliente. Precisamos pedir aos construtores, eu queria que o Marquinho representasse esses construtores, mais respeito ao cliente. Porque a gente vê coisas absurdas por aí. O Kelto já rodou bastante, foi em Aracaju, foi lá em Caruaru e tal, e vê por aí, a gente vê aqui no nosso mercado, casas que a gente olha assim e diz, cara, eu em momento algum compraria uma casa dessa. Então fica aqui o meu apelo
ao corretor de imóveis, ao construtor, ao empresário, né? Por mais humilde que seja o seu negócio e por mais barato que seja o seu produto. Respeito ao cliente, eu acho que essa é a palavra-chave. Não é? Uma vez eu coloquei aquela cafeteira lá, quer dizer, não era nem aquela grande, era uma daquela da Nestlé, daquela que tem uma bolinha em cima. E a minha secretária, na época, perguntou: André, esse café é para servir para quem? Eu disse: minha filha, se passar alguém aqui na rua e pedir um café a você, bota desse. Porque é para todo mundo. Eu não posso classificar o cara que eu dou o café e o cara que eu dou o cappuccino. Não tem mais isso. Não é? Não tem mais espaço para isso. Eu preciso café quente, toda loja tem. Eu preciso agora saber o que é que eu vou fazer a mais pelo meu cliente. O que é que eu vou mostrar que ele tem um valor significativo para mim, né? Então, eu queria deixar esse pedido aqui, que a gente realmente, como profissional, por mais vulnerabilidade que seja, isso acontece em locações, acontece em vendas. Por exemplo, locações, sirva de exemplo também para os corretores novos. A lei diz assim que dos tipos de garantia locatícia, a pessoa só pode escolher um e usar um. Ou seguro fiança, ou calção, ou aluguel antecipado, que é o aluguel sem garantia, ou outros tipos, né? Sei lá, um seguro, alguma coisa desse tipo. Mas muitas vezes o cliente, principalmente em cidade grande, o Kelton sabe disso, já alugou casa por aí, o cara pede 2 tipos de garantia. Ele pede o fiador e ele pede uma calção de 3 meses. E o cliente, por estar no estado de vulnerabilidade, e às vezes é difícil alugar uma casa numa cidade grande, é mais fácil você comprar uma casa do que alugar. Né? Às vezes, né, em cidades grandes, grandes centros, às vezes o cara cede. Às vezes por falta de conhecimento ou por ser uma necessidade dele ali naquele momento, né? Então, às vezes você extrapola com cláusulas, com multas, com isso e com aquilo. Então, isso, no meu ver, hoje eu entendo como uma falta de respeito à pessoa que está lidando com você, né? Então, fica aqui o meu pedido a todos os profissionais de qualquer segmento que seja, né? Respeitar o gesto, como dizia o Francisco lá do Masterchef, e respeitar o cliente. Isso eu acho que tem que ficar evidente para nós aí. Marquinhos, ia falar? Não, sobre essa sua fala, eu acho que você está certo, mas eu acho também que quem tem mais esse poder é os corretores. Sim. Os corretores é quem pega o cliente e leva para mostrar no lugar A ou no lugar B. Então, é como eu falei agora há pouco. Eu acho que a gente tem que tratar bem o seu cliente. Se eu sei que o cara mora... Bora lá, o cara mora na Massaranduba ou mora no bairro Planalto ou Bom Sucesso, naquela região. E ele trabalha ali, não adianta eu levar ele para comprar uma casa na Coca-Cola. Porque, como você falou, o cliente ele tá tão louco para comprar que às vezes ele não vê a distância que ele vai ficar do emprego. E quem tem dinheiro, como você falou, casa de alto padrão, acaba não liga, porque Arapiraca, para quem tem dinheiro, é muito perto as coisas. Sem 10, 15 minutos você sai de um lado para o outro. Mas a pessoa que depende de mototáxi, de ônibus, desse meio de transporte, ele às vezes está naquela ânsia tão grande. E o corretor, às vezes... está com a vontade tão grande de vender ou de empurrar qualquer coisa que diz: eu não vou fazer parceria com o André naquela casa que ele tem lá no bairro Planalto, porque aquela região é dele, ele está com aquela casa lá, então eu vou botar ele para o bairro Boa Vista, que ali eu tenho uma casa de um cliente tal e tal e tal. Então, assim, eu acho que o corretor é quem tem esse poder. O construtor, não. O cara faz a casa para vender, entrega o corretor e o corretor é que vai procurar o cliente. Então, perfeito, às vezes não chega para o construtor, e sim para o corretor. É só essa fala. O foco hoje é no cliente. É claro. Então, quando você entende... Na dor do cara, né? Na dor do cara. Que o foco é no cliente. Solucionar essa dor dele, a coisa ela acontece. Pegar uma coisa que aconteceu com o André aqui, ele vendeu uma casa, inclusive até pro Guilherme, né, amigo também, cliente nosso de consultoria, e foi a única casa que eu vi de Arapiraca ser vendida mobiliada. Eu achei muito massa aquilo. Fez uma parceria ali, a construtora, corretor, junto com a Matias Design, entregou a casa do cara mobiliada. Tava um luxo a casa, muito linda, e eu vi aquilo como uma coisa diferente. Então hoje você pode entregar uma casa mobiliada,
com placa solar, né, já com energia solar, completa, e o cara dividir aquela casa ali não sei quantas vezes, ou pagar à vista da forma que ele bem quiser ali. Você também está solucionando uma dor. Né? Porque eu mudei de casa há pouco tempo e eu fui comprar móveis. Meu irmão, negócio chato é comprar móvel, viu? E se tem uma casa pronta, né, tem gente que diz, poxa, mas o investimento vai ser muito alto. Mas tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo. Só que isso vai ser diferente. Eu vi uma coisa diferente naquilo. Eu vi aquela casa diferente. E eu vi a casa muito linda, muito bonita, bem arrumada. E o cliente ele não vai ter dor de cabeça para comprar os móveis. É claro que tem aquele cliente que quer comprar os móveis do jeito que ele quer. Só que tem aquele cliente que quer a praticidade. Quer chegar e quer estar pronto. Pô, só quero morar. Tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Então, o gosto não é seu. O gosto é do cliente. Então, foca no cliente e a coisa lá acontece. Exatamente. Por isso que é necessário o corretor, antes de falar, ouvir o cliente. Ouvir. A palavra é ouvir. Ver as necessidades dele, o que ele está buscando para levar a melhor e pegar isso aí, né? Ele, Papai do Céu deu 2 orelhas pra gente, não foi uma boca. E só uma boca. Então, eu sempre falo para as pessoas que na venda é 75% audição e 25% fala. No coaching a gente também fala muito sobre isso, que é ouvir a pessoa. A partir do momento que você ouve, você sabe que o cara mora no Planalto, você sabe que o cara mora na Boa Vista. Aí você vai entender, poxa, o cara mora na Boa Vista, vou vender uma casa para ele no Planalto? Não tem lógica isso aí, né? Vou vender para ele aqui no Boa Vista. Vou fazer uma parceria? Esse ego, né? As pessoas elas têm muito ego. E eu percebi que no setor imobiliário, quase fui sócio aqui de uma startup imobiliária, está em Arapiraca. E eu percebi que a rivalidade entre os corretores é muito grande aqui. Né? E se você pode ser um parceiro, né? Somar forças ali, os dois ganharem juntos, chegarem muito mais longe. Por que você vai querer ser um rival da pessoa? Porque às vezes o cliente vai chegar no Evilásio, não chega no André. Às vezes chega no André, mas não chega no Evilásio. Então eu percebo aqui que, pelo que eu vejo, tem uma boa relação. E essa boa relação ela é muito interessante. E pessoas que têm uma boa relação, elas crescem muito mais. Sozinho você pode ir um pouco mais rápido, mas com outras pessoas você vai mais longe. Verdade. Você estava falando uma coisa importante aí, e eu lembrei justamente dessa questão de você... Essa interação, né, que a gente estava falando aqui entre o corretor, estava lembrando aqui do cliente, né? Você falou de corretor para corretor, né? Enfim. Eu queria botar uma lupazinha aqui nessa questão e perguntar aqui ao Evilásio agora um pouquinho sobre negócios, para a gente falar um pouco sobre negócios e a gente ir depois preparando aqui para a gente finalizar. A gente começou um pouquinho, não é, avançada a hora. Eu acho que ainda dá para a gente conversar um pouco aqui sobre negócios. Você já falou que foi que fez você ser corretor, mas eu queria, sim, que você falasse para nós aqui. Tem muitos corretores que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, e também tem corretores aqui na nossa plateia. Eu queria que você falasse para a gente quanto tempo você levou para você alcançar esse número de seguidores do Instagram que você tem. E, basicamente, quais foram as estratégias básicas que você daria de dicas e de conselho para os corretores que estão aqui assistindo a gente e estão aqui na plateia, para que as pessoas pudessem ter você como um referencial e também buscassem esse engajamento na rede social? Bom, vamos lá. Nada começou por acaso. Esse trabalho que eu começou lá em 2017. Né? Em 2017, eu estava na UFAL e eu me vi a necessidade de mostrar os meus produtos de uma forma barata, né? Porque estava sem condições para criar um site bacana, para poder estar anunciando em plataformas como o Google e o YouTube, e o Instagram caiu como uma luva. É uma plataforma a nível mundial que você pode expor os seus produtos com custo inicialmente era 0. Hoje, se você quiser, você pode colocar um patrocinado, pode alinhar alguma questão, investir um certo valor e atingir o público que você quer.
né? Mas tudo começou para alcançar esse nível de seguidores lá em meados de 2020, com a pandemia, né? Com a pandemia veio também o surgimento do TikTok, ou seja, conteúdos engraçados de forma rápida e fácil, né? E eu senti a necessidade de sair de uma situação que estávamos, o corretor de imóvel, ele tem justamente esse perfil mais sério, um perfil de sentar aqui e falar sobre documentação cartorária, sobre documentação, enfim. E eu queria trazer uma forma diferente, atrair o cliente para me conhecer, para conhecer as minhas redes e não passar de um vídeo ou outro, de uma situação ou outra, caísse numa propaganda. E foi justamente o que eu fiz. Para atingir essa questão de seguidores, você não consegue, por exemplo, nichar. Eu quero conseguir 10 mil seguidores somente em Arapiraca. Ela é uma plataforma mundial. Então, você tem a opção de viralizar. E existem algumas estratégias para que você possa viralizar alguns vídeos. Só que você não tem como nichar o seu alcance. Escolher. Só tem como se for num patrocinado. Certo? Mas de uma forma simples e barata, para você não investir muito dinheiro, o que é que você faz? Você vai escolher um nicho que você queira atuar, médio padrão, Minha Casa Minha Vida, que agora é o Casa Verde e Amarela, e vai produzir conteúdos entre 7 e 15 segundos. Vídeos rápidos, curtos, e postar no Reels. Você fazendo isso, em aproximadamente 30 a 60 dias, utilizando músicas virais que vai ajudar a engajar o seu perfil, você vai conseguir alavancar bastante suas visualizações. Só que é aquela questão, é a nível mundial. Só que quando você atinge um grande número de pessoas a nível mundial, o Instagram também enxerga que o seu conteúdo é bom e começa a trazer para aquelas pessoas mais próximas da sua realidade, da sua cidade, e com isso você consegue aí um número bastante expressivo, né? E claro, constância. É importante sempre, vou gravar um vídeo aqui, publiquei 1, 2, 10 vídeos e parou. Não funciona assim. Constância. Você precisa traçar metas de pelo menos aí 30 dias e postar diariamente. Um videozinho curto. Acho que... Boas dicas, né? Os corretores que estão aí, boas dicas, né? Vilares tem muita coisa aí a falar sobre essa parte aí do marketing digital, do marketing de conteúdo. E hoje o que a gente estava falando justamente, agora há pouco, era justamente isso. As coisas começaram a se encurtar, né? A gente que antigamente fazia um anúncio de uma casa aí, sei lá, com muita fala, com muito texto, com muita coisa, hoje você vê aí a dica do Evilásio de 7 a 15 segundos. No máximo. Quer dizer, é uma coisa muito rápida para você poder... Poxa, às vezes falta até a desenvoltura de você dizer o que é que eu vou passar pro cara em 7 segundos. Já pensou isso aqui? Já. Deu uma voada. Quer dizer, é muito mais difícil você fazer uma coisa rápida, prática, objetiva, mas que chame a atenção do que você fazer uma coisa demorada, né? Então é muito mais difícil você fazer uma coisa assim para o cara estar passando ali, né? Às vezes o cara, né? Chega até sair do telefone, né? Você passando rápido e você parar ali naquele momento. E o poder de convencimento é até 3 segundos. Nos primeiros 3 segundos tem que prender a atenção do camarada para que ele assista até o final, para que a plataforma entenda que o seu conteúdo é bacana e que ele precisa mandar para mais pessoas com aquele perfil, porque cada uma pessoa aqui tem um perfil específico, né? Por exemplo, para mim, se eu gosto muito de assistir vídeos de gado, por exemplo, o Instagram, consequentemente... Vai lhe apresentar. Exatamente. Então, nos primeiros 3 segundos é extremamente importante que você seja incisivo, que apresente um start para o cara assistir até o final, para que o conteúdo seja bacana e ele possa mandar para mais pessoas. É verdade. Falando nisso, né, a gente vê que a importância, né, de você estudar um pouquinho mais o seu nicho e estudar um pouquinho as tecnologias que estão disponíveis para nós, né? Uhum. A gente, lógico, existem pessoas que têm um nível de instrução muito maior sobre o Instagram, é uma coisa que você tem que estudar,
É um negócio que você não aprende sozinho, é difícil você aprender sozinho, né? Mas você precisa estudar. Agora, Evilásio falou uma coisa muito importante que eu bato muito na tecla com o time da gente lá de vendas, que é recorrência, é persistência e consistência. Não adianta você fazer um material muito bom hoje e não fazer um material muito bom amanhã, né? E não fazer depois e voltar na semana que vem para a rede social. O teu cliente, por incrível que pareça, às vezes o cara diz assim, segunda-feira minha caixinha de pergunta. Existem clientes que aguardam a segunda, os seguidores, né? Que aguardam a segunda para fazer uma pergunta. Por mais simples que aquilo seja, mas a rede social ela serve para isso. Ô André, escutando a sua fala, e o que você falou faz sentido. Esses dias eu olhando o Instagram, aí vi uma caminhonete, aí pronto, eu digo, eu quero uma caminhonete dessa. Comecei a acompanhar, agora o que é de aparecendo agora no meu Instagram toda hora. E o pior que eu fico todo dia olhando para ver se mudou alguma coisa, se o cara falou mais alguma coisa. E assim, o pessoal lá não tem a criatividade que você tem, apesar de ser uma empresa grande, mas eu não sei se é porque o volume é pequeno, mas ele era para fazer vários vídeos para todo dia postar um. Exatamente. Porque eu já olhei sábado, já olhei ontem, já olhei hoje, ainda é o mesmo vídeo. E não saiu, né? Aí eu digo, porra, não tem novidade não nesse negócio. E você fica louco para querer ver sempre o que é que tem de novidade. Exatamente, é interessante. Exatamente. A internet ela também tem uma forma de você criar um personagem, né? Por exemplo, o Evilásio, ele criou um personagem na internet, que você conhecendo ele pessoalmente é totalmente diferente daquele jeito lá da internet, né? Eu, particularmente, eu fico olhando assim para o Evilásio e digo, como é que esse cara faz aquele negócio lá? Esse cara, um cara tão sereno, tão, né, tranquilo. É o Márcio, mas... é o Márcio da caixa, fora da caixa. Rapaz, vai ficar gravado aí. Não, eu estou falando que ele é gente boa, pô. Aí você vê, né? Às vezes o corretor chega para mim, por exemplo, e diz, rapaz, eu não tenho jeito de gravar vídeo. Uma vez a gente na mentoria lá, um rapaz que é contador disse, bicho, eu não tem jeito, eu não sei gravar uma história, eu não sei falar nada na internet e tal, né? E às vezes a gente diz assim, enquanto você tem esse medo, você precisa vencê-lo. Mas a gente esquece que a internet ela tem uma diversidade de opções que necessariamente não precisa mais você falar, né? Esses dados que a internet mostra hoje, por exemplo, já existem há muito tempo, desde a época do outdoor, por exemplo, que as pessoas diziam que um outdoor, você tem 8 segundos para ler um outdoor. Se a mensagem for durante mais de 8 segundos, você perde a leitura, porque é o período de você, é o seu campo de visão para um outdoor, são 8 segundos. Se você não fizer uma mensagem objetiva e prática, você não vai conseguir ter êxito com aquele outdoor. Quer dizer, as coisas só modernizaram e mudaram o canal. O outdoor permanece, que é a campanha offline, que quando eu comecei a trabalhar e que eu mexia com campanhas, era 70%, 80% de campanha offline, que é panfleto, é rádio, não sei o que, tal, e 20% de internet, o recurso utilizado. Hoje as empresas investem, quando não 100% na internet, mas investem 80%, 70% na internet e 10% na offline, 20% na offline. Enquanto o cara... Agora, a mentalidade do nosso investidor, do nosso empresário aqui ainda não mudou. Às vezes o cara paga, sei lá, 1.000 conto para aparecer no outdoor, porque ele quer ver a foto dele ali no outdoor, não é o caso do Juju, né? Não tem nada a ver, mas às vezes o cara quer ver a foto dele numa revista, no outdoor, para satisfazer o ego dele. Mas ele não investe na internet, às vezes ele não contrata uma agência de publicidade para fazer a gestão daquilo, às vezes ele não contrata um gestor de tráfego, às vezes ele não investe num departamento comercial na empresa e o cara continua naquele marketing antigo, né, arcaico, e achando que aquilo ali vai fazer com que a empresa dele cresça e seja vista pelas pessoas. Eu acho que nenhum de nós aqui, por exemplo, viu um comercial numa TV aberta de uma Ferrari, por exemplo. Mas você acha que a Ferrari não faz comerciais? Você acha que não tem comerciais da Lamborghini?
Lógico que tem, mas é uma coisa totalmente nichada. É uma coisa que só vai ter acesso às pessoas que possivelmente têm dinheiro para comprar uma Lamborghini. Ela não vai colocar um comercial na Gazeta de Alagoas. Não adianta. Não, dificilmente vai aparecer no seu Instagram um comercial de uma Lamborghini, um anúncio de uma coisa de alto luxo, apesar de estar lá, não é, na internet, mas às vezes nós não temos acesso. Por quê? Porque as pessoas nicham o segmento, elas querem achar exatamente o público delas. E a grande dificuldade das empresas hoje é isso, elas não sabem quem são o público. Eu coloquei um vídeo rápido esses dias no meu Instagram falando de como você se posicionar. Né? O posicionamento seria a primeira coisa para você. O Evilás falou bem aqui. Ele disse assim, cara, corretor novo, escolha o nicho. Né? Qual é o seu nicho? Para quem você está falando? Foi o que eu falei lá. Escolher o público-alvo, escolher o segmento que você quer trabalhar e a forma de você se comunicar. Se você vai falar para o público de classe econômica, a sua comunicação pode ser irreverente, pode ser brincalhona, pode ser de qualquer forma. Mas se você quiser falar para o alto padrão, a sua comunicação tem que ser mais polida, tem que ser uma comunicação mais séria para que aquelas pessoas te deem credibilidade, não que a brincadeira não dê. Mas, por exemplo, conhecendo a rede social, você vai saber por que ele explicou agora, acho que todo mundo entendeu, o porquê da dança, o porquê da brincadeira. Porque aquilo atrai as pessoas. Aí você diz assim, essa dança não vende. 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 Talvez alguém... Essa semana eu atendi um cliente com o Evilás, nós fechamos um negócio, e a cliente disse assim, Evilás, eu olho para você e imagino que você vai entrar nessa casa dançando. Exatamente. Eu fico só esperando você começar a dançar e entrar na casa aqui para me apresentar a casa dançando. Ou seja, ficou na mente daquela pessoa. Mas ela falou uma coisa também que eu achei legal. Ela disse, eu já ia procurar você na segunda comigo. Uhum. Ou seja, de alguma forma, onde o Evilás apareceu, eu também apareci. E aquela cliente ia me tomar como opção. Ainda bem que ele mesmo, nós fizemos a parceria e nós dois ganhamos. Mas aquela cliente, ela ia saber onde achar o André também, passando pelo escritório ou na rede social. Né? Ou de alguma forma ela já conhecia. Eu até fiquei constrangido, porque eu fui de bermuda, achei que a cliente não me conhecesse, e ela já me conhecia. Eu disse, eu ia lá na sua empresa segunda. Aí eu digo, eita, poxa, eu pensei que eu ia ficar anônimo aqui, não teve jeito. E as pessoas conhecem você de algum lugar. É interessante que a gente niche isso. Para quem é que você vai vender? Que tipo de comunicação é que você vai oferecer ou você vai usar na rede social? E uma das coisas que eu coloquei lá, que eu acho que vai servir de base para todo mundo. Olha, o seu conteúdo da rede social é a primeira coisa que você vende. Bota isso na cabeça. O que você mostra na rede social é o primeiro produto que você está vendendo. A forma que você se apresenta é a forma que o cliente vai absorver de você. Tá? Então, é necessário que a gente entenda isso, que a gente pense isso, né? Que o que a gente está mostrando ali, por mais que a gente entenda que a rede social é um mundo de fantasias, tudo pode, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, né? Mas no mundo dos negócios não é assim. Uma hora a tua personalidade vai vir à tona e as pessoas vão saber de fato quem é você. O grande risco, e aí vocês podem comentar sobre isso, o grande risco de você definir o seu nicho e de você colocar-se como especialista de alguma coisa, é que os clientes vão provar você para ver se você realmente é especialista naquilo. Então, eu dou sempre esse exemplo. Um corretor trabalhou comigo 3 ou 4 meses, recebeu a carteirinha do Cresce, saiu, procurou até Kelton. Chegou lá e disse, quero fazer uma parceria com você aqui. E aí, ele tinha uma logomarcazinha, e ele colocou assim, seu imóvel nas mãos de quem realmente entende do assunto. Os caras com 3 meses com a carteirinha na mão. Né? Beleza, você pode colocar. A rede social lá, você digita o que você quiser. Mas o cliente vai ter 2 sentimentos quando ele encontrar com esse corretor, por exemplo. Se realmente ele digitou uma verdade ou se ele digitou uma mentira. É você quem vai provar. Muito bem, eu tenho uma reportagem
me classificando como corretor de alto padrão, acho que de 2012, parece. Um tempo atrás aí. Não, 2016. Perdão, anos. Que eu comecei em 15. Tem já um tempinho. Mas se eu não tivesse posicionado como um corretor de alto padrão, as pessoas que leram aquela reportagem tinham dito, oxe, esse cara falou aqui, essa pessoa fez essa reportagem aqui dele, mas ele não é um corretor de alto padrão. Eu tive um contato com ele e ele não é um corretor de alto padrão. Né? Então, você tem a oportunidade de, no atendimento, na sua apresentação, na rede social, você comprovar se você realmente é ou se você não é. Né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, de falar sobre isso, de fazer isso. Né? Falando sobre essa questão de persona do cliente-alvo, tem muitas pessoas que não crescem, que não têm sucesso, porque eles ficam focando em tudo. Quem atira para todo lado não acerta em nada. Até o Marquinhos falou aí, né, que o foco principal dele é construção. Né, tem a construtora. Mas ele disse que uma hora ou outra ele pega um carrinho ali, uma coisa ou outra para vender, porque está no sangue. Só que ele também citou que essas coisas não são o que dão realmente o dinheiro para ele. Que realmente não é. O que dá o dinheiro para ele é a construtora. Tem que ter foco. Tem que ter foco. E tendo esse foco, você tem que ser um especialista, como o André citou. Porque de que adianta você dizer, poxa, eu sou o cara do alto padrão, mas você vive como o cara do baixo padrão. Você fala como o cara do baixo padrão, você se veste como o cara do baixo padrão, você age como o cara do baixo padrão. Então, o André, a partir do momento, a gente tem conversado bastante, que ele disse, poxa, eu sou o cara do alto padrão. Então, você vê que as roupas, começou a comprar roupas diferentes. Até falei, a gente brincou ontem no jantar de celebração, que eu comprei meu sapato, parecido com o dele. Disse, poxa, esse sapato aí me inspirou. E até a alfaiataria também se inspira em outras pessoas. Então, por exemplo, tá usando uma camisa de alfaiataria, até de Jean. Inclusive, quinta-feira ele está chegando aí, sexta está por aqui, viu? Vai trazer as camisas aí. E eu decidi, poxa, eu vou comprar 6 camisas de alfaiataria. Né? Cada camisa, 600, quase 600 conto. Mas por quê? Dependendo do seu nicho, isso faz diferença. Então, por exemplo, se você olhar para a camisa do André, tem lá A e F, André Felipe. Se você olha o carro que o André anda, ele anda com a Range Rover. Então, ele chega numa casa alto padrão, o cara olha para ele e diz, poxa, esse cara... Até se ele não entendesse, mas por conta do jeito dele, diz, poxa, esse cara é bom. Né? Só que ele tem os dois. Ele tem a apresentação dele, que fala muito sobre ele, e também tem o conhecimento, tem um conteúdo para falar sobre aquilo. Então não adianta você só ter um, você tem que ter os dois. E o principal, eu acredito, que é o conhecimento. Tá? A partir do momento que você tem conhecimento, você consegue as outras coisas. Porque ele também conseguiu isso devido ao conhecimento. Então, busque sempre se profissionalizar e ter um foco naquilo que realmente você quer. Vilas, roupa vende? Com certeza. A nossa apresentação pessoal vende? Apresentação pessoal vende. Demais. E tem gente ainda que diz, não vende, mas vende. A nossa apresentação, o nosso linguajar, como você vai se conectar com o cliente, vende. Né? O seu cheiro, por incrível que pareça, vende. Venda é conexão. Então, para o cliente comprar, principalmente o cliente de médio e alto padrão, ele quer comprar de alguém parecida com ele. Isso mesmo. Então, é extremamente importante que você esteja com aquela conexão, que esteja vibrando igual aquele camarada, que frequente locais que ele frequenta, por exemplo, para poder... Perfeito. Essa questão de locais é importante, hein? Sim. Importante. Inclusive, a venda ela acontece quando você está próximo daquela pessoa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um local bem movimentado, que é o Martinez. Inclusive, conheci o Marquinhos lá, né? Através do Denison ali, a gente estava tomando café, se conectou. Eu tinha conhecido ele antes e conheci outras várias pessoas. Porque o local ele faz diferença. O Evilásio, quando chegou aqui, o André tem estado na mentoria, ele já falou, rapaz, eu quero participar desse negócio aí também, viu? O André que me indicou. Foi? Quero participar também. Eu tô enchendo essa turma aí. O meio faz diferença. Só uma pausazinha também aqui, que o nosso podcast de hoje tem também um oferecimento do Residencial Foz do São Francisco. Inclusive, é uma exclusividade de André Felipe Imóveis Selecionados para Arapiraca. Então está aqui o Joaquim, né, sua esposa, né, e aí a gente também quer agradecer. A gente falando aqui disso, né, sobre essa questão,
E aí veio roupa, né? Veio o perfil, né, da gente, e me fez lembrar uma situação onde aquele Kaiser, né? O Kaiser, que é muito conhecido aí na internet, ele ensina uma coisa chamada network, que não é mais o network, né, que é a rede de contato, é a network, ou seja, a natureza, não é, de onde você vem, não é, o que você é que faz você vender, né, é de onde você está inserido, né, a sua natureza, a sua base. Então, é muito mais fácil. Essa semana eu fiz uma pergunta na internet e uma pessoa perguntou, tem vaga para estágio? Aí eu disse, se você tem carro, seu pai é rico, você tem... Seu pai queria que você estudasse medicina, mas você não estudou. Mas você quer ganhar dinheiro como médico? Eu tenho vaga sim. Aí algumas pessoas perguntaram, mas você está falando a verdade? Eu disse, claro que eu estou. Porque hoje o corretor de imóveis ele tem essa... Aí vai para aquele assunto, né? Da questão do poder que hoje a profissão tem. Hoje a gente não precisa nem olhar para longe corretores que têm salários maiores do que médicos que estudaram a vida toda. Mas é do nada, né, que acontece isso? Não, de forma alguma. Talvez esse cara que queria que estudasse para medicina, o outro que o pai queria que fosse doutor, eu mesmo que enfrentei isso na minha casa, porque nunca foi imposto sobre mim, mas, por exemplo, eu tenho 2 irmãos advogados, a minha mãe é médica. E eu fui ser corretor de imóveis, né? Então, praticamente, eu poderia ser tido na minha família como o cara que não estudou. Né? Então, esse bicho não estudou, foi ser corretor de imóveis. Acaba que não quer nada, né, com a vida. Que não quer nada com a vida. Quer dizer, então, poderia levar nas minhas costas esse estigma, né? E levar esse peso. Né? Graças a Deus não tenho esse peso, porque não é, a gente sabe, não é, até onde a gente pode ir como corretor de imóveis. Mas é muito importante isso, a gente decifrar essas mensagens que o mercado dá para a gente. Né? É importante a gente saber quem nós somos, para onde nós vamos, né? O que a gente está fazendo, que é para poder a gente não só decifrar o público, né, as personas, mas também decifrar a gente. A gente precisa se entender, precisa se entender de onde a gente veio, qual é o público que eu tenho mais facilidade para vender, né, qual é o público que eu me relaciono. Né, eu sempre costumo dizer aos caras lá do escritório, cara, você quer arrumar relacionamento? Quer ir malhar? Bicho, vá para a Fórmula, vá para uma academia top. Não vá para aquela de bairro que você pode pagar. Bicho, faça um investimento. Vá para uma academia melhor. Separe um dinheiro para você almoçar uma vez fora toda semana. Porque você precisa estar nos lugares. O lugar que você frequenta determina quem você é também. As pessoas que estão ao seu redor também vão ser fatores determinantes para formar a sua personalidade. Então é importante que as pessoas pensem isso. Por quê? Que honra, né? Ibne Pinto no nosso podcast. Quero você aqui, viu? Na mesa com o especialista. Aí a gente precisa entender isso. Que tipo de pessoa nós somos e qual é a facilidade que nós temos de nos relacionar com alguém. Porque, por exemplo, falando do alto padrão, às vezes a gente diz, eu quero mexer com esse produto de alto padrão, eu quero entrar nesse universo de alto padrão. Mas eu não atuo dentro do alto padrão como pessoa. Eu não vivo dentro do ciclo de alto padrão. Como é que eu vou atingir esses clientes? Se o meu esporte que eu escolhi é jogar pelada no campo do fulano de tal. Quer dizer, lá estão os clientes do alto padrão? Ou eu preciso ir aprender a jogar golfe para atender os clientes do alto padrão? Nos restaurantes que eu frequento, por exemplo, lá estão os clientes do alto padrão? Ou eu vou encontrar as pessoas que vão comprar imóvel popular e eu vou ser talvez um peixe fora d'água dentro daquele oceano ali. Então eu preciso saber quem eu sou, aonde eu quero atuar, que tipo de comunicação eu quero levar para as pessoas para eu poder definir isso. Se eu não definir isso, eu não consigo escalar a minha carreira. Então, se você consegue definir esses pontos, você escala a sua carreira de uma forma mais rápida, porque você vai estar dentro de um circuito de pessoas onde você consegue fazer negócio com elas. Mas quando você vive dentro de um setor intermediário ou econômico, por exemplo, e você quer vender imóvel de alto padrão, você tem que sair de onde você está e ir para um mundo que não é seu. Você vai para um mundo totalmente diferente do seu.
linguagem diferente, comunicação diferente, não é? Pensamentos diferentes. E você pode até dizer, rapaz, o pessoal aqui é muito empolgado. O povo só fala disso, só fala daquilo, que às vezes você começa a se sentir menor. Então, quer atuar num segmento, mesmo você não sendo dele, mas viva ele. Procure viver aquele segmento. Mesmo que você não seja rico, mas é possível você viver uma vida dentro de um ciclo de alto padrão, mas você precisa ser aceito por aquele ciclo. Então, essas são as dificuldades de você entrar num processo. Por exemplo, o corretor às vezes tem dificuldade de entender que a roupa dele, como o Alcemir falou, precisa estar de acordo, o carro dele precisa estar de acordo, a estrutura que ele oferece ao cliente tem que estar de acordo, o brinde que ele compra para o cliente tem que estar de acordo com a persona que ele representa. Então, tudo aquilo que envolve o dia a dia de trabalho dele, né, até as coisas que ele... Às vezes eu boto umas bermudas e tal, e às vezes eu vou para o supermercado, boto a bermuda, boto uma sapatilha, um mocassim, boto óculos e tal, para o pessoal dizer, vai para onde? Não, vou comprar, vou fazer feira. Por quê? Porque você vai assim? Não, porque lá eu posso encontrar alguém que precisa me ver bem apresentável mesmo eu fazendo feira. Então eu não posso ser um personagem a esse ponto de dizer assim, poxa, 6 horas, acabou, pronto, agora eu vou voltar para o meu mundo. Não, não existe isso mais. O seu mundo tem que ser aquele. Por menos dinheiro que você tenha, mas você tem que viver aquele mundo. O pouco que você fazer dentro daquele circuito ali, né? Daquela estrutura de trabalho, e aos poucos você vai sendo reconhecido. Porque quem disse que o Evilás era um corretor de imóveis de médio padrão e alto padrão? Primeiro, ele mesmo. Segundo, ele conseguiu provar às pessoas que ele é. Quem foi que disse em 2015, quando eu recebi a carteirinha do Cresce, que eu ia ser um corretor de alto padrão? Eu mesmo. Eu disse, eu vou ser um corretor de alto padrão. De amanhã em diante, o meu negócio é tratar com gente rica e viver dentro do meio aí dos ricos de Arapiraca, que eu quero vender casa de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões. Eu quero fazer negócios grandes. Eu decidi isso. Não foi ninguém que me deu, você vai fazer. Não, eu falei e eu busquei, me inseri e o mercado comprovou. Então, fica essa dica para os corretores, para os empresários, né, para as pessoas que são profissionais de vendas. Decida o seu público, escolha e viva ele. Aí assim você vai ser reconhecido depois como tal.